Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius, esse é o Igreja da Internet, sejam muito bem-vindos, mas eu preciso ser bem honesto com vocês logo no início do vídeo. Esse vídeo aqui, eu gostaria que ficasse até o final as pessoas maduras, que têm condições de ouvir o que eu tenho para dizer. Esse canal trata do assunto religião. E às vezes falar de religião é muito complicado, é bastante complicado. E requer um mínimo de maturidade cristã, maturidade religiosa. Se você não tem, se você é daqueles evangélicos que vestem a camisa e querem sair brigando com os católicos, ou se você é desses católicos apologetas que querem o tempo todo mostrar como os evangélicos estão errados, olha, desculpa, aqui não é o lugar para você, esse não é o vídeo para você, talvez você encontre um outro. O que eu tenho para dizer aqui pode te contrariar muito, tanto você evangélico quanto você católico. Então eu quero ser bem honesto já no início do vídeo e pedir a vocês que quiserem continuar, continuem. Para aqueles que decidirem ficar, eu acredito que essa conversa é muito importante. Para aqueles que entendem que não é o momento, que não tem maturidade suficiente para ficar, Deus abençoe a sua vida, pode procurar um outro vídeo do canal, veja um outro vídeo ou qualquer outro vídeo da internet, não tem problema. Agora, você que for ficar, gostaria de conversar com você. E vamos conversar a partir de agora. Eu quero só pedir antes, porque esse vídeo aqui, até por causa, talvez, das coisas que eu vá falar, e como ele é um assunto, como eu disse aqui, mais focado para pessoas que já tenham uma maturidade, talvez o YouTube tenha um pouco mais de dificuldade para distribuir esse vídeo. E o YouTube percebe que o vídeo é relevante com os likes, com os comentários, então eu peço a você que deixe a sua impressão, o que você pensa, não quero que seja um monólogo. Agora tá sendo, né? Que eu tô falando aqui, vocês não estão falando comigo. Mas a participação de vocês é nos comentários. E eu gostaria que vocês participassem muito e reagissem nos comentários ao que eu vou falar aqui com vocês. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário. E por falar em comentário de um cristão protestante, pentecostal. E comentário grande, eu não vou ler tudo, mas ele diz aqui nesse trecho: os católicos adoram um Jesus morto na cruz ou um Messias andando pelo mundo. Um comentário, enfim, ainda andando pelo mundo ainda. E os pentecostais conversam nas orações com um Deus vivo, Rei Celestial, que nem precisa de palpites da mãe para julgar os feitos dos servos ou dos humanos em geral. Quem deve ser mais certo? Podemos ser irmãos dos católicos? Acho que não, porque são dois Jesus diferentes. Então, ele vai dizer aqui que o Jesus dos protestantes, dos pentecostais é um, o Jesus dos católicos é outro, porque o Jesus da Igreja Católica é morto, está pendurado numa cruz. E o Jesus dos protestantes ou o Jesus dos pentecostais é vivo, é rei e governa sem pedir palpite da mãe. Eu só queria primeiro discordar, eu disse isso a ele lá no comentário, eu discordo respeitosamente. E eu queria mostrar esse comentário como um exemplo, gente, de coisas que a gente deve evitar. Esse tipo de coisa que não aproxima, esse tipo de coisa que só repele. Eu duvido que algum católico... Quero falar com você agora, como é que é? Johannes Vainus. Não sei se eu falei certo, me perdoe se eu não falei certo o seu nome. Você acha, ô Johannes, que algum católico lendo esse seu comentário vai se sensibilizar e pensar, poxa, eu quero ir na igreja do Johannes fazer uma visita? Você acha que causa um bom efeito em quem está lendo esse comentário? Você acha que ficou bonita a forma como você se expressou? Porque isso aqui é o tipo de coisa que só rivaliza, que só coloca as coisas ainda mais extremadas. E eu quero fugir desse tipo de coisa. O Jesus dos católicos não é um Jesus morto pregado numa cruz. Ele é representado na forma onde ele demonstrou o seu grande amor, que foi morrendo na cruz por nós.
Aquilo ali é uma representação do Cristo dando a sua vida por mim e por você. É uma representação de Jesus no seu ato sacrificial, um ato de amor. Eles não acreditam num Jesus morto, é apenas uma representação gráfica desse momento tão bonito e importante na história da redenção. Então, esse tipo de postura e dizer que, como é que ele colocou aqui? Que nós adoramos, nós fazemos orações a um Deus vivo, Rei Celestial, que nem precisa de palpite da mãe para julgar os feitos. Isso é injustiça com os católicos, entende? Nenhum católico vai dizer que Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, que esse Deus que comanda, que organiza, o Criador de todas as coisas, que ele pede palpites ou que ele vai se aconselhar com Maria ou com os santos. Nenhum católico diz isso. A função de Maria para os católicos é outra. Ela não é a conselheira de Deus. Ela não é a quarta pessoa da Trindade. Ela não tem esse empoderamento e Deus fica pedindo palpites. Nenhum católico diz isso. Percebe como você dizendo isso é uma desonestidade com os católicos? Você gostaria que o contrário fosse feito, que os católicos atribuíssem a você práticas que você não faz ou que você não comete? Não seria ruim isso? E terminado, tem muitos outros comentários bons, gente, tá? Tem comentários muito legais lá nos vídeos, e é bom você dar uma olhada lá pelos comentários, tem muita coisa bacana lá. Eu não dava para eu colocar tudo aqui, senão ficaria impossível, mas eu queria ter uma conversa com vocês aqui agora. Religião é um tema tenso, e eu acho que é muito difícil discutir religião quando se tem duas coisas: arrogância ou ignorância, né? Ignorância e imaturidade. Ignorância e imaturidade. Ignorância é quando a pessoa de fato desconhece o outro. Tem muitos evangélicos que pensam que conhecem a Igreja Católica, mas não conhecem. O que eles conhecem são um espantalho que pastores fizeram da Igreja Católica. Muitos evangélicos que já nasceram na Igreja Evangélica que eles vão ter mais dificuldade ainda, vão olhar para o catolicismo com mais estranhamento ainda, porque isso nunca fez parte da vida deles. Então eles vão ver com muito estranhamento e eles vão estudar sobre catolicismo, eles vão acabar estudando, lendo livros de pastores, ouvindo vídeos de pastores, o que os pastores estão falando sobre o catolicismo, e aí ele vai se armar com aqueles argumentos. Apologetas protestantes, né? Confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade com a apologética católica e protestante. Tenho um pouco de dificuldade. Porque geralmente os apologetas, eles vão... O que é a apologética? É a defesa da fé. A defesa da fé. E quando eu estou numa posição de defesa, eu estou armado. Então, se você consome só vídeos de apologética protestante, protestantes que te ajudam a se defender dos ataques católicos, se você só consome vídeos de apologetas católicos que estão ali para te ajudar a se defender dos ataques protestantes, é possível que você se torne uma pessoa ácida. É possível que você se torne um cristão ácido para com a fé alheia. Porque o tempo todo você está em posição de defesa. O tempo todo você está armado. E aí você vê ataque em tudo. E o tempo todo você quer se defender dos ataques. Estão me atacando e você quer se munir das armas para se defender dos ataques protestantes, dos ataques católicos. Então, mais para o final do vídeo eu quero dar algumas dicas de material que você pode estudar que não são apologéticos, mas você vai estudar a Bíblia, a história da igreja, sem ser nessa posição de defesa. Porque
O apologeta protestante, quando ele se deparar com um argumento bom dos católicos, dificilmente ele vai dizer, poxa, esse argumento dos católicos aqui é bom, hein? Ele não vai fazer isso, porque ele está em posição de defesa, ele quer defender o protestantismo, ele quer defender os evangélicos. O apologeta católico, quando ele se depara com um ponto, com uma questão levantada por um protestante, que é um ponto a se pensar, dificilmente ele vai pensar e dizer, opa, eu acho que nesse ponto aqui o protestante tem razão, hein? Eu acho que isso aqui que ele levantou, o protestante pode estar certo. Ele não vai fazer isso, porque o objetivo dele é defender a fé católica. Ele não vai dar o braço a torcer de que naquele ponto o protestante está certo. Ele está ali numa posição de defesa, está ali armado. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, não que a apologética seja ruim, ela tem o seu valor. A apologética tem o seu valor, por favor. Eu só estou dizendo que se a pessoa só consome material apologético, ela pode se tornar uma pessoa muito ácida e, assim, aquela pessoa que o tempo todo está atacando ou querendo se defender de alguma coisa. Tipo, calma, a gente está só conversando. Então, calma. Então, preste atenção nisso e, né, um conselho meu, você pode achar legal ou não, mas tome cuidado com essas posturas muito apologéticas. Bom, e eu falei sobre imaturidade, né? Ignorância e imaturidade são as coisas que dificultam o debate. E como eu disse aqui, o último comentário que a gente viu, eu vi algo parecido do lado católico. Eu acho que esse protestante aqui foi mais agressivo ainda do que o comentário católico que eu vi. Mas eu vi uma postagem de um produtor de conteúdo católico, ele mostrando assim que a doutrina da salvação pela fé, somente pela fé, né, a doutrina que é uma base do protestantismo, ela nasceu na latrina. Porque no livro de Lutero, né, as conversas à mesa de Lutero, ele diz ali que ele teve essa inspiração, que ele pensou nessa doutrina enquanto ele cagava, vamos falar aqui, né, num português claro. E eu realmente não sei o nome dele, senão eu falaria, mas esse produtor de conteúdo católico, ele colocou ali, né, um post dizendo assim, seria mais ou menos assim, a principal doutrina protestante nasceu na latrina. E eu fui comentar lá dizendo a mesma coisa que eu disse pro protestante aqui. Esse é o tipo de postagem e de comentário que eu não acho que soma. Não acho que isso converte, sabe? Que isso traz protestantes. Isso é mais um católico jogando para os católicos, jogando para a própria torcida. Deixa eu fazer uma gracinha aqui, deixa eu colocar um gracejozinho aqui, uma zombariazinha aqui, porque os católicos vão curtir, vão dar like. E eu comentei com ele, eu que tenho tentado estudar a teologia católica de forma séria, não estudar para refutar, não estudar para ficar dizendo, porque vocês estão errados aqui, não, estudar para conhecer. Eu acho isso uma coisa que mais afasta os protestantes do que aproxima. E eu quero trazer isso para você que está me assistindo. Você que tem um amigo evangélico, você é católico, tem um amigo evangélico. Ou um parente, você é evangélico, tem um parente católico. Esse tipo de abordagem não é legal. Esse tipo de abordagem onde você zomba da fé do outro ou de uma figura que é importante para a fé do outro, onde você faz... não, Vinícius, mas é fato que o próprio Lutero disse isso, que ele estava lá cagando e aí ele teve a epifania da doutrina da salvação pela fé e tal. Ok, e não tem problema quanto a isso, né? Como eu comentei lá, se o meu Deus, Jesus Cristo, nasceu num lugar indigno, num lugar ali que era próprio para os animais, isso é desumano. Se o meu Deus nasceu num lugar humilde, no meio dos animais ali,
quanto mais uma doutrina. Pouco me importa a origem de uma doutrina, se o cara pensou nela, né, enquanto ele estava no banheiro, se foi numa capela, se foi olhando para os vitrais, se foi no meio de doutores, tanto faz a origem. Eu quero saber se ela tem algum embasamento, se ela faz sentido. Porque o meu próprio Deus nasceu em origem humilde, não nasceu nos palácios, não nasceu no meio dos doutores. Então eu acho que esse tipo de postura, seja de um lado ou de outro, acaba mais afastando do que aproximando. É claro que o cara queria era vender um curso lá também, ele precisava fazer um chamariz, mas aí entra um ponto, né, que um dos comentários lá me disse assim, um dos caras que comentaram o meu comentário, ele disse que eu seria bem-vindo à Igreja Católica Apostólica Romana, né, a única verdadeira, fora da qual não há salvação. Gente, eu tenho muita dificuldade com essa concepção. Eu tenho muita dificuldade de que a salvação seja um tesouro que está restrito a uma organização, a uma instituição. Aquela instituição tem posse e propriedade da salvação. Fora dela não há salvação. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pensamento e acho que isso não é muito católico, para ser bem sincero com vocês aqui. Eu vejo essa coisa das pessoas vestindo a camisa da instituição, sabe? As pessoas estão ali com a camisa da instituição. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu fui católico até os 7 anos, aí a minha família, os meus pais foram para uma igreja protestante, o que uma criança de 7 anos tem de autonomia de escolha? Nenhuma, né? Zero. Eu fui para a igreja protestante com os meus pais, gostei da igreja protestante. Amei viver na igreja protestante durante muitos anos da minha vida. Me tornei pastor protestante de uma pequena comunidade independente. E já há alguns meses eu não sou pastor. Eu mudei de cidade, né, da cidade que eu morava. E aqui na minha nova cidade, estou aqui há alguns meses, eu ainda não fui em nenhuma comunidade cristã, nem evangélica, nem católica. E eu me cansei do protestantismo, desse protestantismo que veste a camisa porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, porque os católicos são idólatras, porque isso e aquilo. Eu me cansei desse tipo de postura. Eu me cansei. Não consigo mais. E o que eu quero, sinceramente, não é uma troca de camisa. Ah, então será que o Vinícius agora está se tornando católico? Se tornar católico for vestir uma camisa para ficar falando mal dos protestantes, eu não quero. Não quero também. Vou voltar nessa coisa de camisa daqui a pouco, mas eu quero fazer algo mais importante agora, que é ler. Quero que você pense, preste muita atenção no que eu vou fazer agora. E se você for gravar alguma coisa desse vídeo, que você saia com isso gravado na sua mente. Eu quero ler textos bíblicos, dois textos bíblicos aqui. O primeiro é Marcos, capítulo 9, versículo 38. Quero saber se você se lembra dessa história. Marcos 9, 38 em diante. João, um dos discípulos de Jesus, disse a Jesus. Tô lendo aqui, ó, a Bíblia Ave Maria, tá? Que eu ganhei assim, né? A minha amiga me emprestou a Bíblia dela. Bíblia Ave Maria, tô lendo nela. Marcos 9, 38. João dizendo a Jesus: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome. Então, pense bem, João, que é do colegiado apostólico, o apóstolo João, chega para Jesus e diz: Jesus, mestre, nós vimos uma pessoa ali que não faz parte do nosso grupo. Nós encontramos uma pessoa ali que não é dos nossos. Não faz parte aqui, ó, dos discípulos do Senhor. Você que é católico,
você pensa o grupo de Jesus como sendo já a Igreja Católica, né? Jesus fundou a Igreja Católica, então os 12 discípulos ali já faziam parte da Igreja Católica, já eram católicos de algum modo. Então imagine isso. Você que é evangélico, lê a Escritura, você lê a Bíblia se enxergando nela, né? Quando Jesus fala dos discípulos dele, você pensa que Jesus está falando ali para a sua igreja. E você se identifica, você acha que a sua igreja tem tudo a ver com a igreja de Jesus aqui, com os apóstolos. Então, legal. Então, imagine só. Alguém do seu grupo chega para Jesus e diz: Jesus, nós encontramos uma pessoa ali, ela está expulsando demônios no seu nome, mas ela não é da nossa igreja. Ela não é da nossa tradição. Ela não é do colégio apostólico, ela não faz parte das igrejas apostólicas, ela não é do nosso grupo. Nós encontramos uma outra pessoa alheia a nós, que nós não conhecíamos, que o Senhor não conhece, é uma outra pessoa. É de outro segmento, nem sabemos qual é. Mas eles estavam expulsando demônios no seu nome. Então João chegou aqui fofocando para Jesus, né? Ó Jesus, nós encontramos ali, mas fica tranquilo, Jesus. Por quê? Olha o que João diz. Nós lhe proibimos. Gente, desculpa a cachorrada que tá aqui na vizinhança, tá? Os cachorros aqui dos vizinhos é loucura. Mas concentra aqui em mim. Então, João fala para Jesus, fica tranquilo, Jesus, nós encontramos pessoas fazendo coisas no seu nome, mas nós o proibimos. Qual é a resposta de Jesus para João? Imagine só, então, eles chegando e falando: Jesus, nós encontramos umas pessoas ali que não são católicas romanas. Esses são de outra tradição, né? A gente nem sabe qual que é. É uma galera aí. Mas fica tranquilo que a gente proibiu de fazer. A gente viu eles fazendo coisas lá que são cristãs e a gente falou: opa, peraí, quem fundou a igreja de vocês? Quem é o papa de vocês? Quem é o líder de vocês? Vocês foram ordenados por quem? Ah, não, a gente só está fazendo aqui em nome de Jesus. Então pode parar. Porque quem faz coisa em nome de Jesus somos nós que somos discípulos de Jesus. Então João mandou eles pararem. Aí a resposta de Jesus no versículo 39. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais. Então Jesus olha para João e fala assim: não proíbe não. A gente age diferente de Jesus, né? A nossa concepção religiosa é diferente da concepção de Jesus. A gente vê alguém diferente da gente fazendo coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, e a gente quer mandar parar. A gente quer acabar com o movimento, a gente quer extinguir. Não faz isso não. Isso aí não tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com Deus. Para com isso aí. Aí Jesus vai e diz: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Deixa eles fazerem, porque o que eles estão fazendo no meu nome significa que eles gostam de mim. E se não estão falando mal de mim, já estamos no lucro. Tá bom. Deixa eles fazerem. Não atrapalhem eles. Deixa eles continuarem. Ah, Jesus, mas eles não são... Deixa. Ah, Jesus, mas... Deixa. Deixa continuar. Estão falando mal de mim? Não estão. Então deixa continuar. Ah, mas a nossa tradição... Deixa. Eles não são da nossa tradição, mas deixa seguir. E aí Jesus termina, né? Jesus encerra o versículo 40. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Geralmente a gente pensa o contrário. Quem não é por nós é contra nós. Jesus olha pelo lado mais otimista. Se eles não estão contra nós, eles já são do nosso time. Se eles não estão contrários ao que a gente está fazendo, eles já são dos nossos. Então deixa fazer. Pare com esse ciúme, pare com esse pensamento mesquinho e deixa rolar. Deixa acontecer. Naturalmente. Deixa acontecer. Deixa fazer. Isso, para mim, me ensina muito. E talvez você diga: mas Vinícius, olha o seguinte aqui. Vamos ser honestos. Os movimentos que saíram da Igreja Católica, né, a gente talvez não considere tanto, porque foram movimentos rebeldes, né?
se desvencilharam da igreja por motivações erradas. Lutero, por exemplo. Lutero não foi um reformador, Lutero foi um revolucionário. Lutero saiu, se afastou da igreja, criou um outro movimento pelas suas próprias motivações mesquinhas e egoístas. Então não dá para levar em consideração outros movimentos que saíram de forma rebelde da Santa Igreja. Mas aí eu quero, e isso também se aplica ao protestantismo, tá? Não dá para considerar o catolicismo porque os católicos fazem as coisas por uma motivação errada. Aí eu quero que você vá comigo a Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é 1. Paulo aos Filipenses, São Paulo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo diz. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo estava preso quando ele escreve aos Filipenses. E ele está dizendo assim, ó, é verdade que tem gente pregando, falando de Jesus, não porque amam a Jesus. Estão falando porque tem inveja de mim. Uma motivação errada, não é? Paulo está falando que tinha gente que estava pregando por motivações erradas. Não por amor a Deus, mas por inveja de Paulo. E ele segue dizendo, por inveja a mim e por discórdia. Tem gente aí que só quer treta. Tem uma galerinha aí que está pregando, que está abrindo igreja, que está fazendo as coisas, não por amor ao reino de Deus. Eles estão fazendo isso para me atingir, para me ferir, para me magoar. São Paulo está dizendo, tem pessoas que estão pregando, objetivando a minha dor. Eles querem me ferir, eles são com inveja de mim e eles estão brigando. A intenção deles é discórdia. Ele segue. Mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Tem gente que está fazendo de boa vontade, está fazendo tudo certo, está fazendo pela motivação certa, está fazendo por amor a Deus, porque quer ajudar, porque quer servir. Então tem gente que está fazendo por motivação errada e tem gente que está fazendo pela motivação certa. Ótimo, né? Aí ele diz assim no versículo 16, estes, os que estão fazendo pela motivação certa, estes, por caridade, por amor, sabendo que tenho por missão a defesa do evangelho, esses, por amor, sabendo que tenho por missão a defesa do evangelho. Quer dizer, esses estão colaborando comigo, sabendo que eu amo o evangelho. O 17, aqueles, quer dizer, os que eu mencionei antes, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nessa prisão. Olha o que o São Paulo está dizendo. Tem uma galera que está pregando Jesus, que está abrindo igreja, que está fazendo as coisas por espírito de intriga. Eles não estão nem aí, a motivação deles não é correta, eles estão fazendo por intriga. Eles estão pregando Jesus pelos seus próprios interesses. E um desses interesses é me ferir, é agravar os meus sofrimentos na prisão. Olha que galera ruim, gente, que galera safada essa. Que estava pregando, Paulo estava preso e os caras lá de fora pregando com intenção errada só para torturar mais ainda o apóstolo Paulo, para ele se sentir mais mal ainda. Aí ele vai dizer no versículo 18, mas não faz mal. Olha só o que Paulo diz, não faz mal. Ah, Paulo, mas a intenção não faz mal. Ah, Paulo, mas esses caras não faz mal. Mas eles não são da nossa igreja. Não faz mal. São Paulo está dizendo, não faz mal. Se a intenção não é correta, se não estão fazendo do jeito certo, não faz mal. Aí ele vai seguir dizendo, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Olha a maturidade, é isso aqui que eu falo de maturidade, gente. Olha a maturidade do apóstolo Paulo. Tem uma galera fazendo mal para mim,
Mas eles estão pregando a Cristo, então deixa, não faz mal. Contanto que Cristo seja pregado, eu não apenas me alegro hoje, mas eu sempre me alegrarei. O intuito de Paulo era que Cristo fosse pregado. Ah, mas não está fazendo do jeito certo, não está fazendo pela motivação certa, não é a igreja certa, não tem a tradição certa, não faz mal. O que importa é que Cristo seja pregado. Percebe o pensamento de Paulo aqui? Ele fazendo de tudo para manter a unidade, para considerar todos irmãos, inclusive aqueles que fazem, que pregam pela motivação errada. E Paulo mesmo assim não os rechaça. E eu quero terminar, gente, aqui com um texto que eu acho fundamental, que é São Marcos capítulo 10. 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, chegam para Jesus dizendo: Jesus, quando o Senhor for para a glória, a gente pode se assentar um à sua direita e outro à sua esquerda? Olha o pedido de pessoa imatura, né? Ah, pedido de criança. Deixa, quando o Senhor for para a glória, deixa a gente sentar um de cada lado seu para a gente ficar do seu lado. Deixa. E aí Jesus fala com eles assim: vocês conseguem beber o cálice que eu vou beber? E aí eles falam: a gente consegue. Jesus está falando do sofrimento, né? E eles falam: a gente consegue. E aí Jesus fala para eles: então vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Mas quanto a assentar à direita ou à esquerda, eu não posso prometer nada. Jesus deixou em aberto. Os outros discípulos escutaram os dois lá pedindo para Jesus. E os outros discípulos começaram a brigar. Ah, mas quem vocês pensam que vocês são? Por que vocês querem sentar à direita? Eu que vou sentar. Briga de criança. Eu que vou ficar do lado de Jesus. Eu que vou sentar no banco da frente. Briga de criança. Os discípulos de Jesus. Aí Jesus, versículo 42. Marcos 10, 42. Jesus chamou-os e deu-lhes essa lição. O professor ensinando as crianças aqui, né? Os discípulos. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Quer dizer, os governantes das nações governam com mão de ferro e exercem poder sobre as pessoas. Versículo 43. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós será o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Meus queridos, eu não consigo sair dessa lógica. Para mim, ser cristão não é ser católico, é ser protestante, é ser da tradição ortodoxa. Ser cristão é ser isso que Jesus acabou de dizer. É viver uma vida em função de servir outras pessoas. Não adianta nada você estar brigando na internet por causa do seu catolicismo, defendendo a Santa Igreja, defendendo Maria Santíssima, defendendo todos os dogmas, defendendo a tradição, o magistério, a Bíblia Sagrada. Não adianta nada você estar fazendo isso e o seu coração está cheio de ódio, de rancor, de amargura. Não adianta nada você estar na internet esbravejando, defendendo a sua igreja evangélica, defendendo as doutrinas protestantes, defendendo os 5 solas, defendendo os seus reformadores preferidos. Não adianta nada você estar lá defendendo na internet, defendendo Jesus. Eu estou defendendo Jesus, eu estou defendendo a igreja na internet, eu sou um apologeta, eu estou defendendo a Bíblia na internet. Mas você já deu um abraço no seu filho hoje? Você cumprimenta com dignidade o porteiro do seu prédio? Você passa por pessoas que estão minguando à beira da rua e você finge que elas não existem? Não adianta nada a gente ter essa postura toda cheia de argumentação,
sendo que nós não temos uma vida que espelha isso aqui. Jesus está dizendo, vocês estão brigando para querer saber quem é mais importante, quem é que vai ficar do meu lado direito, quem é que vai ficar do meu lado esquerdo. Eu que sou Jesus, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Quanto mais vocês. Vocês não estão aqui para ficar brigando e discutindo e mostrando quem é mais poderoso, quem é o melhor, quem é o mais certo. Não foi para isso. Essa não é a nossa missão, nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Uma vida de servidão, servir ao outro. E eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de a pessoa que veste demais a camisa da instituição. Eu não consigo viver sob essa lógica, eu não consigo viver sobre essa determinação e sair de um lugar para vestir a camisa do outro. Eu não acho que foi para isso que Jesus me chamou. Eu quero ficar sem camisa. Eu quero o frescor de poder olhar para a tradição católica, eu sendo protestante. Eu quero o frescor de olhar para a tradição católica e dizer, nossa, eu acho isso aqui muito bonito. Eu gosto, eu acho isso aqui, eu vejo beleza nisso aqui. Eu acho que nesse ponto os católicos estão corretos. Eu acho que nesse ponto eles acertaram e eles transmitem essa verdade com muito mais beleza do que os protestantes. E eu quero ter a autonomia e a liberdade de olhar para dentro do movimento protestante e dizer, nisso aqui os protestantes dão show. Nisso aqui eles são muito bons. Eu gosto, eu vejo beleza nisso aqui, nessa forma que os protestantes trazem. Eu gosto disso aqui, eu vejo beleza aqui. Uma das coisas, por exemplo, que eu gosto muito na tradição oriental é o conceito de teoses. Na tradição ortodoxa oriental, o conceito de teoses, de que a salvação não é apenas um lugar para onde a gente vai. Salvação não é morrer e ir para o céu. Salvação é ter uma natureza com Deus. É receber a natureza de Deus. É o que alguns pais da igreja chamaram de divinização. É receber a natureza de Deus como está na carta de Pedro. Salvação olhada nesse prisma de que eu sou salvo quando eu obtenho a natureza de Deus e eu vou me parecendo mais com Deus. Isso é muito mais belo do que eu ir para um lugar e ficar voando com os anjinhos. Isso é muito mais significativo e me faz ver muito mais beleza na salvação olhando por esse aspecto, o aspecto da teoses, de eu me tornar um com Deus, do que eu pensar, nossa, eu vou para um lugar onde tem rua de ouro e eu vou ficar andando lá nas ruas de ouro. Me chama muito, eu vejo muito mais beleza no conceito de teoses, que é da tradição ortodoxa oriental. Eu gosto de ter essa liberdade de não estar enclausurado por uma instituição que determina o que eu tenho que pensar. Eu, pelo menos, não gosto de alguém me determinando o que eu devo pensar, o que eu tenho que ler, o que eu posso consumir. Eu gosto de ter essa autonomia, esse frescor. Não quer dizer, gente, por favor, não estou dizendo que eu não vá para uma igreja, que eu não me torne católico, ou que eu não vá para uma igreja protestante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o lugar onde eu estou não vai me definir. O que me define é isso aqui que eu acabei de ler, é ser cristão. É servir a Jesus e servir as pessoas. Isso é o que vai me definir. Agora, o dogma correto, a doutrina correta, eu não vou brigar com ninguém por causa disso. Porque eu não estou vestindo a camisa da instituição. Eu estou vestindo, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus, é isso que importa. A instituição onde eu estou servindo a Deus é um lugar onde eu posso exercer esse serviço. Eu me sinto bem assim, talvez você diga assim, Vinícius, mas aí dessa forma você vai ficar escolhendo, né, as coisas que lhe são convenientes, você vai escolher uma doutrina, você vai escolher, por exemplo, uma coisa você gosta do catolicismo, outra coisa você gosta do protestantismo, outra coisa da igreja ortodoxa, aí você vai ficar escolhendo.
mas pense bem, meu querido, eu quero que você tenha muita maturidade aqui. De todo jeito é uma escolha. Você sabia que há uma igreja apostólica na Armênia que é mais antiga que a Igreja Católica? Pelo menos é o Estado armênio é o Estado que foi o primeiro a se tornar cristão. Antes de Roma se tornar toda cristã oficialmente, a Armênia já era cristã, no ano 301, por Gregório, Papa Gregório. Quem fundou a Igreja da Armênia, segundo a tradição, foi Judas Tadeu e São Bartolomeu, os dois santos apóstolos de Jesus. 90% das pessoas na Armênia são da Igreja da Armênia, a Igreja Cristã da Armênia, a Igreja Apostólica da Armênia. 90%. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que existem tradições diferentes, de apóstolos diferentes, que discordam entre si. Você, católico romano, acredita que Jesus tem duas naturezas, eu também. A natureza divina e a natureza humana. Os irmãos da Igreja da Armênia não, eles acreditam que Jesus tem uma única natureza. Isso é uma divisão doutrinária grave entre essas duas tradições. Ambas dizem que vieram de apóstolos. A católica romana de Pedro e de Paulo. A Armênia vai dizer que veio de São Bartolomeu e de São Judas Tadeu. São duas tradições. Eu estou falando só de duas. Tem outras tradições, outras que vieram fundadas por apóstolos diferentes, que surgiram a partir de tradições diferentes, de apóstolos diferentes. No final das contas, o que a gente tem é um leque de opções e você escolhe, de todo jeito, você escolhe participar de uma tradição. No final das contas, por que você é católico? Se você pensar bem, talvez você só seja católico, católica, porque você nasceu no Brasil. Não é porque os argumentos a favor da tradição católica são os melhores. É só porque você nasceu no Brasil, um país colonizado por um país católico. Se você morasse na Armênia, provavelmente você seria da Igreja Oriental, da Igreja Ortodoxa da Armênia. Se você morasse na Alemanha, é bem possível que você seria de uma igreja luterana, de uma igreja protestante. Percebe como, às vezes, o que nos diferencia são elementos de tradições diferentes, mas não é que nós chegamos à conclusão estudando que aquela é a melhor tradição. Às vezes nós só conseguimos argumentos para sustentar o fato de nós já sermos dessa tradição. Então o que eu estou dizendo é que, de todo modo, você escolhe. Eu quero ser da tradição católica e vou obedecer o que a tradição católica diz. Por quê? Porque a Igreja Católica foi fundada por apóstolo. Mas as outras tradições orientais também foram e discordam frontalmente da Igreja Católica em vários aspectos. Eu prefiro, na vida que eu estou agora, eu prefiro não ficar vestindo camisas. Eu prefiro dizer eu sou cristão e frequentar livremente um lugar que me agradar, mas sem me enclausurar naquele sistema. Porque eu considero as outras tradições como tradições irmãs e tradições cristãs, então eu só vou escolher uma delas para eu poder servir e não vou ficar caçando briga com outras. Eu queria saber o que você pensa disso. Esse vídeo já ficou enorme. Você que chegou até aqui é um guerreiro, uma guerreira. Mas queria saber o que você pensa sobre essas coisas que eu falei. Eu tô num ponto da vida
que eu não consigo mais ser... Eu tô num ponto da vida que eu sou católico demais para ser evangélico e eu sou evangélico demais para ser católico. Então os evangélicos olham para mim e pensam, nossa, mas o Vinícius está com um pensamento que está parecendo católico. E os católicos olham para mim e pensam, não, ele não é católico não, ele olha esses requisitos de evangelicalismo que ele tem, ele está muito evangélico para ser católico. Então eu estou aqui para ser apedrejado pelos dois, por católicos e por evangélicos, que eu sou evangélico demais para ser católico e católico demais para ser evangélico. Estou nesse meio do caminho. Mas eu estou me sentindo bem porque eu sou cristão e quero continuar caminhando de acordo com a vontade de Cristo, amando vocês, inclusive os que discordam de mim. E quero procurar uma boa comunidade para frequentar e servir a Deus lá e fazer o meu melhor, sem nunca vestir a camisa enclausurante e ficar apontando o dedo e dizendo que quem não pensa como eu está errado ou vai para o inferno. Que Deus me dê essa condição. E quero finalizar apontando para um documento que eu acho muito importante, que um amigo sugeriu nos comentários. Me esqueci o nome agora, meu Deus do céu, que pena. Mas sugeriu esse documento da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II, que é o Unitatis Redemptigratio, que no caso aqui é a restauração da unidade, né? Documento que visa o ecumenismo da Igreja. Lembrando que o ecumenismo é esse movimento de união de cristãos, enquanto o diálogo interreligioso, aí sim se refere à união com pessoas de outras religiões, que é uma outra coisa. O ecumenismo é de gente cristã. E esse documento, emitido, produzido, decretado pelo Vaticano, chama os protestantes, os movimentos dissidentes da Igreja, de irmãos. Então, caso você seja católico e não me considere seu irmão ou não considere os protestantes como irmãos, você está indo contra um movimento do Vaticano. Quero ler um pedacinho aqui. Este sagrado concílio exorta os fiéis a absterem-se de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Olha como isso é bonito. Esse concílio exorta os fiéis a absterem-se, a negar qualquer tipo de zelo superficial, de coisinha, bobinha, de briguinha, superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. O principal é unidade. Se o que você está fazendo vai prejudicar a unidade, calma, veja se isso é tão fundamental assim para você estar brigando com os outros por causa disso. Então, isso eu acho muito legal. Gente, é isso. Desculpem pelo vídeo enorme. Peço a vocês que deixem seus comentários e um grande abraço a todos. Estou cansado também, imagino que vocês também estejam. Mas obrigado por me escutar até aqui. E vamos seguir, que eu vou produzir mais conteúdo sobre essas questões aqui. Tinha mais coisas para falar, mas, né? Vamos deixar para outra vez. Até a próxima.